Bom dia a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor continue reinando sobre as nossas vidas e a vida de todos os que estão conectados conosco. Meu nome é Laurindo e estou aqui para continuar servindo ao reino dos céus. Bom dia, queridos. Meu nome é Vera e para nós é uma honra, uma alegria poder participar desse evento tão precioso e estar com vocês nesta manhã, um sábado, mas que bênção, você recebe aí na sua casa a palavra do Senhor e nós estamos muito honrados e felizes por isso. Nós somos gratos, como a Vera já falou, por estarmos aqui. É uma oportunidade de nós continuarmos servindo ao reino. E eu quero iniciar uma maneira de agradecer a Deus, primeiramente pelas nossas vidas, pela vida de vocês, por esta igreja, por esses pastores que têm sido amável, sempre têm dado a oportunidade que nós possamos desenvolver a nossa chamada dentro do reino de Deus. E eu quero começar orando, fazer uma breve oração para que nós possamos continuar essa jornada muito bonita, muito importante, abençoada, assim como nós somos abençoados por essas palavras, com certeza vocês também irão. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, graça e poder, por essa rica oportunidade de sermos parceiros do Senhor e podermos glorificar a Ti e chamá-lo de Pai, porque verdadeiramente Tu és Pai, um Pai amoroso, um Pai grandioso, um Pai que vem ao encontro dos seus filhos, estende as mãos para abençoar. Pai, nós dedicamos esse tempo ao Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento a todos aqueles que estão participando conosco, porque Tu és um Deus não só de perto, mas também de longe. Amém. O Senhor não tem distância para manifestar o Teu poder e a Tua graça. Por isso nós somos imensamente gratos e abençoamos a cada um dos Seus que aqui está conectado conosco. Te louvamos por isso, Te agradecemos no nome santo de Jesus, nome esse que tem todo o poder nos céus e na terra, nome esse que nós glorificamos e exaltamos, e haveremos de glorificá-lo por toda a eternidade. Amém. Nós queremos iniciar lembrando do texto base, participando dele, que é 2 Coríntios 5:20. Eu vou ler para a gente familiarizar com ele, né? Todos vocês já estão vendo, que diz assim: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Falando deste versículo tão maravilhoso, que é uma chamada de Deus. E nós estávamos orando, buscando, e eu fui buscar no dicionário a palavra embaixador. E ela diz o seguinte: o embaixador, no dicionário, fala assim: chefe da representação diplomática de um Estado junto a outro, é uma emissão. E aí fala missionário, emissionário, aquele que é enviado em missão. Somos privilegiados com essa escolha de Deus como emissários de Deus e representar o reino do céu aqui na terra. De que forma? Cada pessoa tem a responsabilidade com essa confiança dada por Deus. Então nós somos responsáveis, nós somos chamados. Então nós podemos entender que não é uma escolha pessoal, é uma resposta ao chamado de Deus. Como a própria palavra fala, embaixadores. Representamos os céus aqui na terra. Eu também quero falar um pouquinho sobre o texto, né? E refletir
sobre a palavra, porque essa palavra é muito forte. E como o pastor Laurindo disse, o embaixador é um representante, né? Mas quando você realmente vai olhar para um embaixador, ele tem uma missão de alto escalão. Então, não é uma representação qualquer, né? Mas ele é de alto escalão. E ele tem uma missão. E nessa missão, ele detém poderes e celebra tratados. Então, se nós transportarmos tudo isso para o embaixador de Cristo, né, começa a mostrar para nós o poder, né, que nós, como embaixadores, o Senhor delegou a nós. Porque, na verdade, somos representantes de Deus na terra, mas essa representação é pelo Espírito Santo. Então, se eu transporto, né, essa nomenclatura, o significado para o reino de Deus, né, eu tenho poderes, mas esse poder vem pelos dons do Espírito Santo, e também a gente celebra situações aqui na terra que são determinadas por Deus nos céus. Também essa palavra, né, embaixador, é aquele que tem uma missão, ele é um intérprete e ele também é um mensageiro, né? Então, só reforçando a palavra, porque nós precisamos entender o que Paulo quis dizer para nós quando ele diz que nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores do reino. Então, a terra trabalha com embaixadores de nações, mas nós somos embaixadores da maior potência, que é o reino de Deus, que é um reino onde Deus reina, que é um reino onde Jesus governa. E é este reino que foi enviado até nós, o Espírito Santo, para que na terra nós pudéssemos representar Deus. Queridos, se a gente ficar só na palavra, só na explicação do embaixador, a gente começa a tremer nas bases, né? Porque talvez quando a gente não estuda sobre o assunto, a gente não tem a ideia do que realmente Deus colocou nas nossas mãos e quem nós somos para Ele, tá? Eu queria abrir também um pouquinho mais o texto e depois eu já passo para o Laurindo, porque nós vamos falar aqui simultâneo. A gente está habituado a falar com casais e é bem gostoso. Então, eu vou repetir o texto, que é de 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, tá? Já explanei isso. Olha aí, vírgula, né? A gente gosta de observar os pontos e as vírgulas do texto. E uma vírgula diz o seguinte: como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, pare e pensa um pouquinho nessa frase. Ele exorta por nosso intermédio. Então, aquilo que Deus tem para fazer e aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus deseja fazer, ele exorta, quer dizer, ele se manifesta. E o intermediário dessa manifestação somos nós. Por isso que eu falo, se a gente ficar só na nomenclatura aqui, no texto, e aí, qual é a missão do embaixador? Esse texto também já mostra a missão. Aí tem um ponto, né? E uma outra frase. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, qual é a nossa missão como embaixador? Tem N coisas para fazer, né?
que é como a gente vê o trabalho da igreja. O trabalho da igreja tem crianças, tem juniores, tem os adolescentes e tem, enfim, tem casais, tem, enfim, tem trabalhos e trabalhos, né? Mas qual é o principal? Qual é o início? Qual é, o alicerce? Como embaixadores, que nós possamos levar pessoas para que elas se reconciliem com Cristo. Então, essa é a missão principal de um embaixador em Cristo. Ok. Então, ouvindo essa explicação, nos chama a atenção por aquilo que eu iniciei falando, de responsabilidade. Então, esse texto nos chama a uma responsabilidade, mediante a essa chamada do Senhor. O que nós podemos entender, então? Que o primeiro compromisso se deve começar principalmente no lar. Então, essa chamada missionária, muitas vezes somos chamados para ir, outros são chamados para ficar. Mas a nossa chamada primeiro começa no lar. O lar é o núcleo, ou a célula menor do maior valor para o nosso estágio. A responsabilidade, muitas vezes, transmite ou joga para líderes espirituais. Mas, como embaixadores, também nós vamos ver que também o Senhor nos impulsiona, nos direciona para sermos também sacerdote, como a função sacerdotal. Então, nós somos sacerdotes, temos que começar o nosso sacerdócio no lar. E é isso muito importante, porque o Senhor nos direciona. Paulo teve uma revelação grandiosíssima, né, entre todas, e principalmente falando disso. Então, essa responsabilidade como embaixadores, a partir dos lares, nós somos responsáveis principalmente em viver este reino a partir de casa, a partir do lar. Somos representantes. E temos essa função sacerdotal. Paulo fala isso em 1 Pedro 3,7, quando essa função não é exercitada, quando o homem, que é o embaixador e também o sacerdote, negligencia a sua posição, Paulo traz uma orientação. 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, nesse texto, a gente pode observar algumas situações tão importantes quanto as demais, né? Aqui fala do marido tratar com igualdade as suas esposas, não menosprezando, não tratando como menor, ou como ser inferior, ou como se fosse uma serviçal qualquer. Não, ela tem o seu efeito, é tratar com igual. Principalmente dando honra. O que significa dar honra? É valorizar a mulher, e principalmente naquilo que ela serve a Deus e também a nós, como esposo. Nós somos esposos, sim, mas somos filhos do meu Pai, o próprio Deus. E de outra maneira somos irmãos, que temos que nos tratar de maneira de acordo com o Senhor nos ensina, em amor. E fala sobre isso. E também fala, nesse texto, como vaso mais frágil. Como que a gente lida com um vaso mais frágil? Você pega um vaso de cristal, um cristal bem fininho, você cuida desse vaso com delicadeza. Cuida desse vaso com atenção, porque se desviar a atenção, ele pode cair e quebrar.
E a falta de delicadeza também pode trazer prejuízo. Então, a esposa é comparada dessa forma. Então, essa responsabilidade que temos no reino começa aqui, entendendo que nós estamos representando os céus aqui na terra. E começa pelas coisas práticas, começa no nosso lar. A maneira de tratamento, principalmente da pessoa mais próxima, que é a esposa, que a Bíblia fala e chama de adjuntora, ajudadora, idônea, que vai ser falado ainda dentro desse contexto, não é? E também a responsabilidade é do sacerdote, do embaixador, em relação a filhos. Porque a gente tem observado, por trabalhar com famílias há muitos anos, que existem situações em que o esposo transmite toda a responsabilidade para a esposa. E isso não está de acordo com a palavra. Ela tem responsabilidade, sim, mas a responsabilidade delegada, junta, ombro a ombro, braço a braço, para essa orientação. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Nós vamos para o Antigo Testamento, vendo Provérbios, falando de filhos. Provérbios 22, 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que significa? Nós semeamos os nossos filhos de algumas maneiras. Semeamos através do amor, através da aceitação, do carinho, da orientação, não é? Então é uma semeadura. E essa semente é uma semente boa. E toda semente ela vai germinar. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que nós semeamos. Porque a palavra do Senhor nos diz em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, dizendo que de Deus não se zombe, não se engane. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. O que semeia para a carne, colherá corrupção. O que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Agora, toda semente, ela vai germinar. Não existe semente neutra. Então, vamos ter muito cuidado ao semear. Precisamos tomar cuidado, principalmente, o semear por palavras. Sempre trazendo uma palavra de elogio, uma palavra que traz para o caráter da criança um valor. Porque Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, comerá do seu fruto. Então, como sacerdote, como embaixador, por esta autoridade que temos, delegada por Deus, a nossa palavra tem muito efeito. A nossa palavra tem muito resultado. Então, vamos estar assim, mas bastante atento ao ministrar esta palavra, que seja uma palavra como semente, e semente boa. Não podemos, de forma alguma, negligenciar isso, não é? E assim, também nós vamos estar, nesse caminhar, dando bom testemunho, como diz a palavra de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 7, que diz assim: também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia o opróbrio e no laço do diabo. Agora, imagine só, se você dá bom testemunho lá fora, é excelente, graças a Deus por isso. Mas se o seu testemunho não for identificado, não for aceito dentro de casa, o que é que vai acontecer lá fora? Então, nós, como embaixadores, precisamos tomar muito cuidado, porque embaixador não é título. Sacerdote não é título. Embaixador é responsabilidade. O apóstolo fala sobre isso, o apóstolo Paulo. E nós, como sacerdote, temos essa responsabilidade. Uma função sacerdotal. Então, o sacerdote é a pessoa, o sacerdócio é a função. Qual é a função do sacerdote? É ouvir da casa e levar a Deus.
Ouvir de Deus e trazer para casa. Trazer para a sua própria vida e desenvolver isso para que possamos ser responsível ou responsável de acordo com a vontade de Deus e agradar a Deus. E assim as pessoas que nos cercam também vai estar olhando a Cristo através das nossas vidas. Então não é aquela questão, faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É diferente. Paulo disse que ele aprendeu, e Jesus disse que nós deveríamos aprender, que ele nos ensina. Então, mostrando essa condição. Então, o apóstolo Paulo teve muita sabedoria, a gente entende isso lendo a palavra, lendo principalmente as cartas, né? Ele continua instruindo e traz uma advertência sobre essa colocação do reino de Deus, esses embaixadores e também o sacerdote. E qual foi a observação que ele trouxe? Isso está em 1 Timóteo, capítulo 3, novamente, só que é o verso 5. No verso 5 diz assim: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então nós temos uma responsabilidade e cuidado em relação a esta chamada, a sermos embaixadores. Não podemos fazer de qualquer forma. Nós temos que ser pessoas sábias, e a sabedoria nós aprendemos em Deus através da palavra, porque a própria palavra diz isso, né? A Bíblia diz isso, em João capítulo 1, verso 14, da versão King James, o início dela diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então o próprio Jesus nos ensina. Então quando nós manuseamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, é Jesus falando conosco e o Espírito Santo revelando em nós tudo aquilo que o Pai deseja. Então nós vamos ser um embaixador responsível, responsável, mediante as colocações, a chamada de Deus, e como sacerdote. Nós não vamos ser só sacerdotes. Nós vamos ser um sacerdote, mas vamos ser o pai amoroso, o marido amoroso, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que provê todas as coisas e provê principalmente a presença de Deus em casa. Então o marido tem muitas responsabilidades. Aquele que negligencia essa responsabilidade, aí a palavra nos diz, né, que ele vai estar à mercê do adversário, do inimigo, que é o inimigo de Deus, mas é nosso inimigo também. Amém. Queridos, dando continuidade, então, sobre família de embaixadores, é isso que nós queremos mostrar para você, que uma vez recebeu de Deus essa função de embaixador, a casa toda tem a mesma função. E lembrando uma situação que o embaixador, ele não tem vontade própria. Se ele está numa nação representando o seu país, ele não pode agir pela vontade própria. Ele precisa agir segundo ordens, leis que regem a nação, né? Transportando isso para nós, para o reino de Deus, nós também não somos pessoas que agimos pela vontade própria. Nós precisamos agir pela vontade de Deus. E quando é que Deus abriu a sua vontade? Ele abriu toda a sua vontade na palavra de Deus. Que foi isso que já foi bem explicado aqui, textos, né? Que são textos que devem ser seguidos, são alicerces para a nossa vida, e é em cima deste alicerce é que a gente cresce, amadurece e leva adiante, né? Como foi bem explicado, a primeira embaixada, vamos usar a expressão aí, né? Precisa ser o nosso lar, para que depois, capacitados pelo nosso lar, é que nós vamos sair e fazer
em outras vidas. Tem um texto aqui em Mateus 13, o 52, em Mateus 13, Mateus colocou quase todas as parábolas, né? Ele coloca ali no Mateus 13, você vai encontrar muitas parábolas, e a última parábola ali, ditada por Jesus, ele diz no Mateus 13, 52, diz assim: por isso todo escriba versado. O escriba era o que conhecia a lei, porque escrevia a lei. Na época não tínhamos gráfica, então como é que as pessoas conheciam a lei? Elas conheciam a lei porque o escriba escrevia e passava para as pessoas. Na verdade, passava para o homem, porque nessa fase a mulher não tem, contato, né, com a letra, não tem contato com os pergaminhos, que não eram livros, eram pergaminhos. Então o escriba escrevia os pergaminhos e isso era entregue ao marido, né? Por isso que Jesus usou aqui essa forma. Ele diz: por isso todo escriba versado, né? Aquele que conhece a palavra, ele diz o que? É semelhante ao pai, porque era ao pai que passava a palavra, ao pai de família, que tira do seu depósito coisas velhas e coisas novas. O que quer dizer esse texto? Que o pai, né? Nós vamos encontrar Paulo falando isso também em relação à esposa. Paulo vai dizer: maridos, lavem, purifiquem, dependendo da versão, lavem, purifiquem as suas esposas pela palavra, né? Então Paulo também está seguindo como era a tradição da época, né? Não é como hoje, eu estou aqui com a minha Bíblia, o Laurindo está com a dele, né? Eu tenho acesso à Bíblia. Na época não, só o homem tinha acesso ao pergaminho, que era a lei de Deus. Então ele está dizendo o quê, né? Que o homem, o pai, ele deve conhecer coisas velhas. Aqui é Velho Testamento ou Antigo Testamento, e coisas novas é Novo Testamento, né? Então, nós não somos regidos pela nossa própria vontade. Nós precisamos ser regidos e direcionados pela palavra. A palavra de Deus é que deve ser pregada, a palavra de Deus que deve ser ministrada, não só em palavras, mas principalmente em ações e atitudes. Porque a criança, né, já foi falado aqui do ensino para com a criança. A criança, o jovem, o adolescente, ele aprende muito mais com atos e atitudes do que com palavra. E às vezes isso é o complicado, porque aquilo que se lê e aquilo que se prega não é aquilo que a criança e o adolescente vê. Ele lê uma coisa, ele pode ter contato também com a sua Bíblia. Olha, até as crianças hoje têm contato com a Bíblia, né? E aí, às vezes, ela lê uma coisa, mas o que ela enxerga, né, é outra, né? Então, não só ler, mas viver. E o mundo está precisando disso, né? De pessoas que não só falem, mas de pessoas de atitudes corretas e honestas. Um embaixador, ele não pode ter deslize naquilo que ele tem como função. Se chega alguém lá na embaixada, ele tem que ter leis e regras e ordens, e baseado nas leis, nas regras e nas ordens, é que ele vai cuidar daquele cidadão. Não é diferente para nós. E eu queria falar um pouquinho com a mulher, né? Mulher, você como esposa de um embaixador, você é uma embaixatriz. Mas você só vai conservar, né, esse título se você estiver junto. E o junto aqui não é morar junto, mas é o estar junto,
com o seu esposo, que é um embaixador de Cristo, né? E aí, a sua função não é diferente do que já foi falado aqui, de tudo que a gente já explicou. A nossa função é exatamente cumprir palavra de Deus, porque só cumprindo palavra de Deus é que nós vamos caminhar junto. E cumprindo palavra de Deus, nós vamos caminhar junto e os nossos filhos aprenderão com palavras e aprenderão com atitudes. Exemplo, né? Com exemplos. Com exemplos, né? Atitudes, exemplos, forma de resolução de situações. Como é que a gente resolve situações? Porque às vezes acontecem situações diversas na nossa casa, que às vezes é a disciplina, que às vezes é uma situação financeira, que às vezes é uma enfermidade, que às vezes, enfim, situações N que vão surgindo nas nossas casas, nas nossas famílias. Qual é a atitude primeira para resolver as questões que aparecem? A atitude primeira deveria ser buscar na palavra de Deus qual é a direção da palavra de Deus e, em cima da palavra de Deus, caminharmos para resolver qualquer situação, né? E é dessa forma que nós estaremos formando uma família de embaixadores, para que não só nós, mas o nosso tempo passa, mas que essa posição e essa postura, ela possa dar continuidade aos nossos filhos, dar continuidade aos nossos netos, que nós possamos enxergar, né, na vida daqueles que fazem parte da nossa família, segunda e terceira geração, a gente possa ver essa questão, né, dessa função de embaixadores. Eles vão sair de casa, eles vão ficar por um tempo e depois eles vão sair, tá? E quando eles saírem, criar as suas famílias, qual é a ideia de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que eles continuem a serem embaixadores de Cristo na face da terra. Também da mesma forma, em primeiro lugar para os seus filhos, e assim sucessivamente nós vamos criando famílias de embaixadores. Quero ler um texto aqui que eu sei, mulher, você está acostumada a ouvir, porque toda vez que fala de mulher, se fala e se cita esse texto, mas é o Efésios 5, 22, e que diz o seguinte: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. E tem também uma vírgula, e tem uma frasezinha entre vírgulas que diz assim: como ao Senhor. Então, aquilo que já vimos, nós não somos livres, né, para fazer a nossa vontade. A nossa submissão, ela deve estar pautada na submissão com o Senhor. Assim como Paulo também vai dizer que os maridos devem amar as suas esposas como ao Senhor. Então, tanto a submissão está ligada à submissão ao Senhor, e o amor do marido está ligado ao amor ao Senhor. Então, eu gosto de abrir isso e gosto de falar. Então, eu tenho que aprender a ser submissa. Como? Eu tenho que analisar o meu relacionamento com o Senhor. A primeira análise que eu faço em qualquer situação que possa aparecer no casamento, em que agora eu vou dizer assim: poxa, agora eu vou ter que ser submissa, né? Eu vou ter que aplicar a submissão aqui agora. Qual é o exame que eu vou fazer? O exame vai ser o seguinte: é Jesus pedindo para eu ser submissa. E nesse ponto, como eu sou submissa ao Senhor?
Então, o primeiro ponto de submissão é ao Senhor. Então, eu tenho que sempre analisar a minha resposta de submissão ao Senhor. Quando eu analiso, porque nós aprendemos, né, que oração tem 3 tipos de resposta. Sim, não, espere. E aí, muitas vezes a resposta é não. Mas quando Jesus fala não, qual é a nossa reação? Então, quando o marido falar não e a gente vai se submeter, qual será a nossa reação? Tem que ser a mesma, como se fosse ao Senhor. Tá? Eu queria ler mais um texto de Provérbios 13, tá? Você que está nos acompanhando aí, Provérbios 13, 17. Está aberto aqui e vou ler para você. 13, 17 de Provérbios diz assim: o mau mensageiro, que também é o embaixador, se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Olha o texto. O mal leva para o mal, mas o fiel leva para a medicina. Não é remédio, é medicina. Já traz a solução para a situação. Então, amados, foi isso que Deus colocou no nosso coração para nós estarmos falando a respeito de embaixadores de Cristo. Essa palavra falou muito ao nosso coração, foi um tempo muito precioso estudar e nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre isso. E a nossa oração, nós podemos também, analisamos também a nossa casa, a nossa família, e conseguimos enxergar, né, filhos embaixadores, e conseguimos também enxergar netos embaixadores. Nós temos 7 netos, e isso é um motivo de muita alegria para nós, poder enxergar na nossa casa, mas o trabalho não parou por aí, o trabalho continua. Enquanto estivermos aqui, vamos ser embaixadores e vamos continuar sendo exemplo para que eles possam também ser embaixadores. Eu gostaria de fazer uma oração terminando este assunto. Então, eu gostaria que você, aí onde você está, feche os seus olhos, mas abra o seu coração, porque toda palavra é semente, e essa semente, com toda certeza, foi para o teu espírito, foi para o teu coração, e o germinar dessa semente agora depende de mim, depende de você. Então vamos orar. Amém? Pai de amor, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã preciosa, valorosa, porque todos os nossos dias são valorosos na Tua presença, mas aquele momento, Paizinho, que passamos na Tua presença, ele vai para a eternidade e vem da eternidade, Paizinho, aquilo que o Senhor tem para nós naquele dia, nos nossos dias. E hoje é um dia assim, Senhor, amanhecemos na Tua presença, amém, falando, Senhor, da palavra do Senhor, amém, recebendo recados do Teu coração para os nossos corações, amém, e alegra o nosso coração essa grande oportunidade que nós temos, Senhor, de ser embaixadores de Cristo aqui na terra. E nós não estamos só, Paizinho, nós estamos e contamos com a presença do Teu Santo Espírito. Amém, e quando invocamos o Teu nome, quando lemos a palavra do Senhor, o Senhor abre o seu coração e nos dá o entendimento e lança sobre nós, sobre as nossas vidas, a semente a ser implantada em nós, para que, Senhor, ela possa vir a germinar e a dar o fruto para o qual ela foi enviada. Amém. Senhor, já ouvimos muitos textos nessa manhã, pela vida do pastor Paulo, da Helenice, ó Deus, e pelas nossas vidas, palavras que o Senhor colocou nos nossos corações, ó Deus, e nós desejamos ardentemente que essas palavras sejam sementes, que ao seu tempo, Senhor, e na necessidade, elas venham a se tornar frutos, ó Deus. Mas para isso, Senhor, elas vão germinar, e quando elas germinarem, Senhor, é um momento crucial de uma semente,
porque ali ela morre, Senhor, e ela nasce, ó Deus, em árvore, ela dá para que ela possa começar a dar o seu fruto. Muitas situações talvez tenham que morrer na nossa vida por essa semente que foi lançada no nosso coração, mas nós nos abrimos, ó Deus, para que a vontade, o querer, o desejo do Senhor seja cumprido nas nossas vidas, de todos aqueles, Pai, que estão nessa live, Senhor, que estão ligados a este dia maravilhoso, Senhor, aqui ouvindo a palavra do Senhor, e todos os nossos familiares, ó Deus, que eles possam absorver também, Pai, toda a semente que será germinada e haverá fruto, e esse fruto, Deus, é o fruto que alimenta, não é a semente que alimenta, não é a árvore que alimenta, mas é o fruto que alimenta, Senhor, e que nós possamos deixar germinar para que o fruto venha, Senhor, e o fruto possa ser o alimento, Senhor, que possamos entregar aos nossos familiares, mas também a todos aqueles queridos irmãos, queridas irmãs, que vão se achegar a nós para receber do Senhor através das nossas vidas. Paizinho, muito obrigado por essa rica oportunidade, por essa igreja tão abençoada, Senhor, por essa igreja que também nos faz tão bem, Senhor. Estar aqui já é um presente do Senhor. Nós amamos esta família de pastores dessa igreja e para nós, Senhor, é uma honra estarmos aqui nesta manhã. Nós agradecemos, Pai, no precioso, no valoroso nome de Jesus, nome que nós estendemos toda a nossa gratidão, Amém, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração hoje e para todos sempre, Senhor. Amém. 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 Amém, amados. Muito obrigado, amados. Que Deus abençoe. Continue nessa caminhada, nessa jornada de bênção que vai até a noite, até às 21 horas. Deus abençoe a todos.